Olá, meus irmãos, como vocês estão? Quero, nesse vídeo, estar meditando com vocês a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Capítulo 16, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? O que poderá o homem dar em troca de sua vida? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, essa passagem do evangelho de São Mateus, para muitos soa como uma grande dificuldade no seguimento de Jesus. Muitos querem seguir Jesus sem renúncia, sem sofrimento, sem a cruz. Mas eu preciso falar com você a partir dos ensinamentos dos doutores da igreja, dos santos doutores da igreja, da doutrina da Igreja Católica. Não há seguimento a Jesus, não há discipulado sem cruz, sem renúncia. Não tem como seguir Jesus afastando a cruz, e a cruz, ela é enviada por Deus a nós. A cruz faz parte da vida do cristão. É pela cruz que seremos salvos. É da cruz, São Bernardo Claraval, um grande doutor da igreja, nos dá como ensinamento que da cruz emana todas as graças. Ali na cruz emana todas as graças, todas as virtudes estão na cruz.
Se olharmos para Jesus crucificado, ali podemos meditar todas as virtudes. A virtude da obediência, ele obedeceu ao Pai em tudo, até a morte de cruz. A conformidade com a vontade do Pai, uma outra virtude. A paciência, e é necessário ter a virtude da paciência para aceitar o sofrimento de cada dia. A mansidão, de não se irritar, e como nós, imperfeito que somos, nós, devido ao pecado original, nós nos revoltamos com muita facilidade ao sofrimento. Nos falta mansidão para aceitar. Nos falta mansidão para aceitar a cruz, para carregar a cruz. Nos falta a virtude da paciência para, sem reclamar, carregar a nossa cruz e abraçar a nossa cruz. É dali da cruz que nós podemos contemplar no Cristo crucificado todas as virtudes. A virtude da caridade, o amor a Deus, ele se entregou por amor ao Pai, mas também por amor de cada um de nós. Aliás, todas as vezes que nós aceitamos a nossa cruz e oferecemos a Jesus pela salvação das almas, nós estamos amando a Deus e nós estamos amando também os nossos irmãos. Estamos também participando, colaborando com a salvação de outras pessoas. Na conformidade, na aceitação, ali nós encontramos também, aos pés da cruz, nós encontramos a virtude da fortaleza. E é preciso pedirmos essa virtude para termos a força do próprio Deus, do próprio ressuscitado, para também carregarmos a nossa cruz e no silêncio, sem murmuração, sem reclamação. Por isso Jesus está dizendo que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, renuncie a ti mesmo. Aqui é a virtude da abnegação, do morrer para o nosso querer, do morrer para a nossa vontade, do morrer para os nossos desejos, para as comodidades, e aceitar a mortificação, aceitar a penitência, aceitar o sofrimento, aceitar negar a nós mesmos, a dizer não à nossa própria vontade, para seguirmos a vontade de Deus. E não somente negue-se a si mesmo, mas tome a sua cruz e depois vem e segue-me. Depois é o seguimento de Jesus. Ou seja, não tem como seguir nosso Senhor Jesus Cristo sem a renúncia e sem a cruz. Sem aceitar o sofrimento. Muito mais do que abraçar. O sofrimento em si não é bom. Não é agradável. Mas é a partir do mistério da paixão de Jesus, quando ele abraça a cruz, quando ele carrega a cruz e quando ele se deixa ser sacrificado na cruz, a partir desse lindo mistério, desse mistério de amor, esse mistério da nossa salvação, o mistério pascal, é a partir desse lindo e profundo mistério que agora o sofrimento tem um significado para a nossa vida, um significado salvífico. Deus utiliza de cada sofrimento para a nossa santificação, para a nossa purificação, para a nossa emenda, para a nossa reparação. É uma grande oportunidade de reparar os nossos pecados. Os pecados já perdoados na confissão, os pecados que nós já levamos lá
para receber o sacramento da confissão no confessionário. Ali fomos perdoados da nossa culpa, mas é preciso agora reparar as penas. Significa que quando eu aceito o sofrimento e quando eu carrego a minha cruz sem murmuração, sem reclamação, e me uno ao sofrimento de Jesus, aquele sofrimento torna um sofrimento de reparação, diminui o meu tempo no purgatório. E o lindo, meu irmão e minha irmã, Deus, alguns sim vai carregar uma cruz muito pesada. Aquelas almas, nós vemos grandes almas de santos que viveram um profundo martírio, até mesmo do derramamento de sangue, martírio, o derramamento de sangue. Mas muitos deles viveram a martiria do dia a dia, uma cruz extremamente pesada, quando Deus enviou, quando Deus permitiu um grande sofrimento. Essas almas que são apaixonadas por Cristo, que foi deixando-se configurar a Cristo pelo sofrimento vivido bem, sem reclamação, sem murmuração, mas como oferecimento, essas almas belíssimas almas que se deixaram ser santificadas e purificadas com uma cruz extremamente pesada. Se a gente estudar a vida dos santos, em todos eles, na vida de todos eles, nós vamos contemplar uma cruz bastante pesada. Todos eles viveram por um sofrimento, humanamente falando, é impossível de carregar. Mas essas almas, porque elas foram cada vez mais sendo configuradas ao Cristo, Deus foi permitindo e foi aumentando o peso da cruz. Aliás, a palavra de Deus fala que Deus não permite nenhuma cruz acima das nossas forças. Com o sofrimento, Deus nos dá a graça de vivermos bem esse tempo. Há muitos de nós vamos ser santificados pelas cruzes, pequenas cruzes. Não vai ser grande sofrimento, mas pequenas cruzes. Por exemplo, uma palavra áspera que alguém profere contra você. Quando alguém de maneira áspera lhe trata, ríspida, e você aceita sem reclamar, silenciosamente, aí é uma pequena cruz, aí é um momento onde Deus pode te fazer muito santo, te santificar, te purificar, te restaurar. Uma indiferença, quando Deus permite uma pequena dor de cabeça, uma febre, um mal-estar, e se você não reclama, e se você aceita como um dom e um presente de Deus para a tua vida, esse sofrimento será salvífico na sua vida, e não somente na sua. Quando você oferece, Jesus pode salvar outras almas. Aliás, foi esse grande ensinamento que Jesus deixou, por exemplo, para Santa Faustina, quando ele, naquele diálogo, conversando com ela, Faustina, como que eu salvo as almas? E ela deu algumas respostas, e não, Faustina, é quando eu permito, ou quando eu envio um sofrimento para a tua vida, e você aceita, sem reclamar, na alegria, e me oferece esse sofrimento, eu salvo as almas, Faustina. Olha que belo. Isso traz para nós, esse evangelho nos ensina a não desperdiçarmos mais nenhuma contrariedade na nossa vida. Um incidente, uma pessoa chata, de repente, importuna, e você
não reclama dessa pessoa, você não fala mal dessa, você teria N motivos para murmurar contra essa pessoa. E se você decidir aceitar a chatice dessa pessoa, por amor a Jesus e por amor às almas, essa contrariedade, esse sofrimento será salvífico na tua vida e na vida de outros. Vai ser matéria-prima nas mãos de Deus para a tua santificação. Olha que lindo! Olha que maravilhoso! E olha como pela virtude da esperança, a virtude da esperança é a virtude que me faz lembrar da vida eterna, a qual nós somos chamados a um dia estarmos lá. Quando nós caminhamos então pela fé, quando nós caminhamos pela esperança, na caridade, nós aceitamos toda espécie de dor, de sofrimento, por amor a Deus e por amor às almas. E Deus toca corações, Deus toca almas, Deus salva almas. Deus pode arrancar das portas do inferno pessoas que talvez nós nem conhecemos e nem vamos conhecer neste mundo. Mas quando nós vivemos então, quando nós aceitamos o calor sem reclamar, quando nós aceitamos o frio ou a falta de algo, quando nós aceitamos a perca de pessoas queridas. Hoje mesmo eu partilhava na casa de um irmão, saudade da minha esposa, Luciane, que já se completaram 7 meses da partida dela, mas ainda eu vivo esse tempo. Ainda há muita saudade no meu coração. Tem dia que chega a doer a minha alma. Mas se eu aceito, se eu ofereço a Jesus, se eu entrego a Ele pelas mãos da Virgem Maria, esse sofrimento, esta falta para mim, vai tornar para a minha vida, vai tornar para mim um ato meritório, vai tornar para mim um ato de santificação. E não somente na minha vida, na vida de muitas pessoas. Santa Teresinha, ela dava muita importância a essas pequenas cruzes. Ela diz que fiz consistir minhas penitências em quebrar minha vontade, em reter uma resposta, uma palavra de réplica, uma contestação, não me justificar. Santa Teresinha está ensinando que é preciso silenciar diante de todos os dissabores, diante de uma contrariedade que alguém causa a mim, uma insatisfação. Ou seja, de aceitar silenciosamente, de abraçar cada vez mais a nossa cruz, por amor a Jesus Cristo. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir incapaz de carregar uma cruz, seja a perca de alguém, seja uma doença, uma enfermidade na sua vida ou na alguém que você muito ama, quando seja a perca de um trabalho, seja uma humilhação, quando doer demais o coração, se volte a Jesus crucificado e contemple Ele na cruz. Contemple a paixão de Jesus, as dores de nosso Senhor, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Contemple, medite sobre a paixão de Jesus e você vai encontrar força, você vai receber do alto a ajuda do Espírito Santo para carregar também a tua cruz. E essa cruz que
que vai te levar para o céu um dia. Peçamos a Deus, então, esta graça, meu irmão e minha irmã. A graça de termos todas as virtudes necessárias para vivermos bem. Todas as oportunidades que Deus permite, que Deus Ele permite que você e eu enfrentamos. Quando Ele aumenta a nossa cruz, o peso da nossa cruz, ou seja, quando o sofrimento ele aumenta em grau. Significa que Deus está vendo o teu coração e você tem uma grande oportunidade de crescer no amor a Jesus. Deus, Ele quer te levar a um outro grau de espiritualidade. Deus quer te elevar a um patamar a mais, um grau maior. Veja cada dor, veja cada sofrimento com o olhar da fé, não de desespero, não de dúvidas, mas aceite. Veja com o olhar da fé, ou seja, é o amor de Deus que está te visitando. É Deus que está te dando a graça de você crescer ainda mais em fé, em esperança, em caridade, em todas as outras virtudes infusas. Você crescer na virtude da paciência, da mortificação, da obediência, da conformidade com a vontade de Deus, da mansidão. Olha só quantas oportunidades e quantas graças durante o dia é derramado na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então não olhe o sofrimento, o pequeno sofrimento, as pequenas cruzes e as grandes cruzes, não olhe com um olhar de desespero, um olhar de aflição, um olhar de dúvida. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus está me vendo? Será que Deus me abandonou? Muito pelo contrário. É que Deus está vendo a tua vida, a tua caminhada. E Deus está investindo em você, Deus está investindo em mim. Deus está fazendo eu crescer ainda mais na fé. Deus está fazendo a oportunidade de eu crescer ainda mais em todas as virtudes, ou seja, chegar à santidade de vida. Porque Deus quer me salvar e Deus quer me levar à santidade de vida, porque Deus quer que chegar o dia, no dia derradeiro, no dia da minha morte, Ele quer me encontrar, ou seja, preparado, purificado, santificado, para eu entrar na pátria prometida, na terra santa, no céu, na vida eterna. Peçamos então, meu irmão e minha irmã, a Virgem Maria, as graças necessárias, ela que é a medianeira de todas as graças. Eu peço a ti, Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, Esposa do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, as virtudes, a graça de praticar e crescer nas virtudes, Mãe. Dá-me a graça de carregar a minha cruz sem reclamar e sem cair no desespero, mas caminhar cada dia mais na fé, cada dia mais crescer no amor a Jesus e no amor pelas almas. Eu peço à Senhora, peço a todos que irão escutar essa partilha, essa meditação, Mãe, as graças do céu. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua mãe Maria Santíssima. Peço mais uma vez a sua colaboração ao meu canal. Dê um like, divulgue esse canal, por favor. Tá? Leve para que outros se inscrevam também. Eu lhe peço a tua oração, lhe peço a tua intercessão. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã.